Fala fera, agora vamos trabalhar a parte de propriedades da matéria. Eu vou dividir as propriedades da matéria em duas partes. Bom, nós temos aqui propriedades chamadas de gerais e propriedades chamadas de específicas. Propriedades gerais são aquelas que toda a matéria tem. E as propriedades específicas são aquelas que são específicas de cada matéria. O cara faz, Rodrigo, tá muito óbvio isso. É, eu sei. Por exemplo, Rodrigo Melo sobe na balança e ele está pesando 248 kg. Rodrigo, 248 kg é a sua massa. Isso quer dizer que no mundo inteiro só você pesa tem essa massa? Não, com certeza não. Então isso quer dizer que massa não é uma propriedade que me ajuda a diferenciar Rodrigo de outras pessoas. Isso quer dizer então que a massa é uma propriedade específica da matéria? Não, ela é uma propriedade geral, ela é comum a todos. Como seria uma específica? Beleza. Um professor de química bonito, carequinha, barbudo, que sabe muita química, que é capaz de fazer você ser aprovado. Um cara desse, ele tem uma propriedade específica. Tem. Especificamente, todas essas características são de Rodrigo. Então, quando eu falo tudo isso junto, eu digo que isso faz parte de propriedade específica da matéria. Pensando nisso, vamos colocar aqui as propriedades no quadro. Por exemplo, as gerais eu tenho como inércia, elasticidade, divisibilidade, impenetrabilidade, compressibilidade. E a específica eu tenho o quê? Física, química, funcional e até organoléptica, tá bom? Bom, pensando em ponto de fusão, que é uma propriedade física da matéria. Ponto de fusão é a temperatura em que acontece o fenômeno da fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui, a gente pode dizer que uma substância, quando for pura, ela apresenta esse ponto como um fixo. Essa temperatura ela vai ser fixa. Ok, Rodrigo. E um ponto de ebulição? Ponto de ebulição é a temperatura em que ocorre o fenômeno da ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. E também ela é fixa quando nós temos substância pura. Note em um gráfico que eu tenho aqui uma curva que representa o aquecimento, onde o eixo Y tem a temperatura e o eixo X representa o tempo. Isso quer dizer, essa curva de aquecimento, com o passar do tempo, a temperatura está aumentando. Aqui ela é sólida. Quando nesse tempo atinge tal temperatura, note que ela começa a passar para o estado líquido. Mas enquanto não ocorre essa passagem, tu tem aqui as duas fases em equilíbrio. E essas duas fases em equilíbrio, no início do processo e no fim do processo, a temperatura ela é constante. Então, isso representa o gráfico de uma substância, como foi falado antes, tá? No caso aqui de um líquido, o que é que a gente pode pensar? O líquido vai aumentando a temperatura até chegar nesse ponto. Então, nesse tempo, a temperatura em que ocorre o fenômeno de ebulição também é o que? Constante. Daí, você está diante de uma substância representada para a gente. Então, a gente pode trabalhar com ponto de fusão e ponto de ebulição para determinar o estado físico de uma substância. Por exemplo, temos aqui uma escala bonitinha e ele diz: indique o estado físico de cada substância a 30 graus Celsius. Bom, as substâncias são essas quatro que estão aqui. Você não é obrigado a memorizar ponto de fusão e ponto de ebulição, de forma alguma. Mas eu coloquei aqui para vocês os pontos de fusão e ebulição de cada uma e você só precisa saber consultar. Por exemplo, 30 graus Celsius pensando nos pontos de fusão e ebulição. Onde se encontra 30 graus? 30 graus Celsius está maior do que o ponto de fusão do mercúrio e menor do que o ponto de ebulição do mercúrio, ou seja, 30 graus Celsius está entre os dois pontos. Vai lá em cima na escala. Quando eu observo o estado físico que está entre os dois pontos, nós vamos dizer então que o mercúrio a 30 graus Celsius, ele é o quê? Líquido. De boa. No caso da amônia, olha só, onde é que está 30 graus aqui? 30 graus Celsius está acima do ponto de ebulição. Então, se está acima do ponto de ebulição, podemos dizer então que a amônia ela é o quê? Gasosa, sem estresse. Pensando no benzeno, onde que está 30 graus? 30 graus está abaixo do ponto de ebulição e acima do ponto de fusão. Então, está entre os dois pontos, portanto, benzeno é o quê? Líquido. Já
o naftaleno, 30 graus Celsius, está onde? Abaixo do ponto de fusão. E abaixo do ponto de fusão, qual é o estado físico dele? Sólido. Tranquilo até aí? Sem aperreio, né? Rodrigo, densidade é uma outra propriedade específica da matéria. Quando a gente fala em densidade, as pessoas sempre relacionam massa com volume. Simplesmente assim. Mas a gente pode tratar a densidade para poder entender, dentro de uma mistura, quem vai estar em cima, quem vai estar embaixo e aí o que a gente já pode trazer de imediato. A gente pode trazer um recipiente onde, com certeza, esse líquido que está vermelho, ele é o líquido mais denso, por estar mais abaixo. Enquanto que esse líquido amarelo aqui, ele é o líquido menos denso, por estar em cima. E aí eu posso dizer, como a densidade relaciona a massa com o volume, a densidade ela é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume, ok? No caso aqui, quando a substância é menos densa, ela está sempre flutuando. Quando ela é mais densa, ela está sempre embaixo, afundada. Eu posso tratar a densidade para relacionar o quanto de massa tal volume de um corpo ocupa. Por exemplo, como que eu determino a densidade de uma água? Eu poderia fazer assim. Imagine que eu pego uma proveta, coloque na proveta 1 litro de água. Veja, 1 litro de água. Está medido na proveta 1 litro de água. De repente, eu pego aquela quantidade de água e coloco na balança. Aí eu vou lá e vejo a massa daquele 1 litro de água. Isso é a minha densidade. O quanto pesa tal volume de uma substância. Rodrigo, a densidade pode ser de uma mistura? Pode. Mas a densidade de uma mistura não apresenta um valor fixo. Já a densidade de uma substância sempre terá um valor fixo e é por isso que nós dizemos que densidade é uma propriedade específica da matéria. Tá bom? Ok, Rodrigo. Então, diferenciando substância pura de mistura. Eu costumo dizer que substância pura é meio que redundante. Eu não preciso dizer substância pura. Toda substância é pura, não esquece disso. Mas eu vou falar substância pura só para enfatizar o processo. Bom, o que é uma substância pura? Obrigatoriamente, ela é formada por um único tipo de molécula. Ou seja, uma substância pura, ela apresenta uma composição fixa. E essa substância pura, ela é dividida em 2 grupos. A gente vai chamar de pura simples e a gente vai chamar de pura composta. Cuidado! Pura simples é aquela que apresenta um único elemento químico. Olha esse balão. Esse balão só tem O2. E o O2 é o gás oxigênio. Só tem um elemento químico, o elemento oxigênio. Enquanto que a pura composta é um balão que só tem gás metano. E o gás metano apresenta 2 elementos químicos, carbono e hidrogênio. Então, não confundir substância pura composta com mistura. São 2 coisas completamente diferentes, tá? Beleza, Rodrigo. Então, o que seria a mistura? Seria a gente juntar as substâncias em um mesmo recipiente. Ou seja, é formada por moléculas diferentes. Olha aí. Por exemplo, a gente pode dividir uma mistura em homogênea, como, por exemplo, água e sal. Quando você pega cloreto de sódio e dissolve na água, você só vê uma única fase. E ali você tem uma mistura homogênea. Já quando você está diante de água, gelo e areia, você está observando aqui que nós temos 2 substâncias e temos 3 fases. Calma, como assim 2 substâncias? Água é uma substância. Gelo é a mesma substância da água, que é água. E areia é a segunda substância. Então a gente vai dizer assim, temos a fase sólida do gelo, temos a fase líquida da água e temos a fase sólida da areia. Então a gente vai dizer assim, temos aqui, no caso, 3 fases. A partir de 2 fases, já garante uma mistura heterogênea. Deixa eu fazer uma observação para vocês. Muitas vezes as pessoas confundem mistura heterogênea com sistema heterogêneo. Qual é a diferença? Numa mistura heterogênea, lembre-se do conceito, obrigatoriamente tem que ter mais de uma substância lá dentro. Um sistema não. Agora, o termo heterogêneo significa dizer que ali nós estamos diante de mais de uma fase. Por exemplo, água e gelo. É uma mistura heterogênea? Não. Água e gelo não é mistura heterogênea. É um sistema heterogêneo.
mas você está dizendo aqui que gelo, água e areia é uma mistura por quê? Não por conta do gelo, mas por conta da água com a areia. Tudo bem, pessoal? De boa até aqui? Vamos lá. Cada porção homogênea do sistema é o que nós chamamos de fase. Uma fase, uma fase, uma fase. 3 fases. Aqui, ó, uma única fase. Maravilha. De boa. Tá, Rodrigo. Então, a gente já entendeu que no caso da água com sal temos uma única fase e temos 2 componentes. E no caso da água, gelo e areia, tem 2 ou mais fases. Aqui eu estou vendo 3 fases e 2 componentes, que no caso é água e areia. Tá tranquilo, tá beleza, dá para seguir em paz aqui. Curva de aquecimento, isso me ajuda a diferenciar também se é uma substância ou se é uma mistura a partir de curva de aquecimento. Como? Vamos lá. O gráfico que demonstra o comportamento de uma amostra diante do seu aquecimento é o que nós chamamos de curva de aquecimento. Por exemplo, a gente pode dizer o quão pura é uma certa amostra a partir da análise da curva. Uma substância pura, com certeza, ela apresenta tanto fusão como ebulição constante. Como assim? O início da fusão e o fim da fusão, assim como o início da ebulição e o fim da ebulição, acontecem na mesma temperatura. Temos aqui um gráfico que representa bem isso. Mas vamos construir um gráfico? Por exemplo, aqui, ó, uma substância que está aquecendo, ela aqui é sólida, até chegar nesse ponto. Nesse ponto aqui, a gente percebe que o início da passagem para o estado líquido e o fim da passagem, que nós chamamos esse fenômeno de fusão, acontece com a mesma temperatura. A temperatura lá é constante, ok? Já ela começa a aumentar por aqui, a gente tem ela líquida, tá? Até chegar nessa temperatura, onde vai ocorrer a passagem do líquido para o gasoso. E esse fenômeno chamamos de ebulição. E aí ela aumenta a sua temperatura. Perceba, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Logo, estamos diante de uma substância pura. Ok, Rodrigo. Uma mistura comum, o que é que a gente está vendo de diferença? Olha só, olha o início da fusão, olha o fim da fusão. Olha o início da ebulição, olha o fim da ebulição. Não apresenta mais uma constância. Então a gente vai ter aqui uma diferença. Olha só. No caso, o início da passagem do sólido para o líquido e o fim não acontece na mesma temperatura. Se tivesse na mesma temperatura, era uma substância. Porém, como no caso da fusão e no caso da ebulição, dá para perceber que os pontos são variáveis, então nós estamos diante de uma mistura comum. Só que dentro da mistura comum, nós podemos dividir em 2 partes. Como? Mistura eutética. Aí você faz assim, para não esquecer. Uma mistura eutética, ela apresenta apenas o ponto de fusão constante. Ó. Só fusão é constante. E a ebulição, ela é variável. Tá aqui, ó, de boa. Preste atenção no que está acontecendo. Ó. A ebulição, ela variou, enquanto que a fusão, ela é constante. Então, estamos falando de uma mistura eutética. E temos também uma mistura chamada de azeotrópica, que é o quê? Fusão varia e ebulição é o quê? Constante. Preste atenção, olha o gráfico. A gente vai ver aqui, ó, fusão variando o início e o fim, enquanto que a ebulição, ela é o quê? Constante. Então, no caso de uma mistura azeotrópica, ponto de fusão varia, ponto de ebulição é constante. Ok. Bom, diante de tudo que foi visto aqui, eu encerro esse momento agora. Espero que você vá estudando, vá compreendendo. Se não der para você compreender, vai voltando o vídeo e a gente vai continuar. Valeu!